Olá, bom dia. De volta, né? De volta, graças a Deus, depois de um Covid, viu, gente? Covid está na área, se proteja, né? Principalmente a gente que tem alergia. Os sintomas não são os mesmos, né? Eu senti coisas totalmente diferentes da primeira cepa. A gente já sabe que ele voltou, né? Que ele tá aí com força total. Se proteja, se previna. O negócio não é fácil, viu? O negócio é bem difícil, muita dor, sintomas, todo mundo me perguntando. Eu tenho uma alergia crônica, então comecei a espirrar muito e achava que era só alergia. O pessoal tá dizendo assim, é minha alergia, né? Mas é bom fazer o teste. Não é por causa de mim, por causa da minha pessoa, não. É para proteger os outros, principalmente os idosos. Exercite o amor ao próximo. Ande de máscara nos ambientes em que tenham mais pessoas, né? Ele não está escrito aqui na testa, estou com Covid, né? Às vezes a pessoa nem sabe que está com Covid e está transmitindo o Covid, né? E aí o seu final do ano vai ficar comprometido, você vai ter que ficar, você vai ficar na sua casinha trancado por conta do Covid. E aí você se resguarde os seus, principalmente os idosos, tá bom? E as crianças. Os sintomas são diferentes, né? Agora eu senti, espirrei muito, tossi muito, gargantinha, coceirinha. Pela primeira vez, eu fiquei sem paladar. Agora tem um suor, um negócio de um suor. Mulher que passa pelo climatério da menopausa, é aquela mesma sensação daquele calor repentino que toma conta de você e você fica assim totalmente banhado de suor. Mas Covid superado, vencido, né? Tomei um monte de remédio e tomei um monte de coisa. E aí nós vencemos o Covid outra vez. Quinta vez, pessoal. Quinta vez. Ué, mas a vacina não é pra gente não ter, né? Quando a gente toma, a gente se protege. Eu não sei o que aconteceu com a vacina. Eu sei que é a quinta vez que eu pego Covid. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que nós tenhamos um dia de paz, um dia cheio da presença de Deus e que nós possamos estar juntos meditando na palavra. E aí, esses dias, gente, querendo ou não, pelo nosso celular, eu conversei com algumas pessoas, sim, né? E as lutas são as mais diversas. E nós temos duas ferramentas. Nós já conhecemos Efésios 6, sabemos das armas espirituais que são poderosas em Deus, mas nós temos duas ferramentas na batalha contra o mal que são indispensáveis. Que eu exerci essa batalha espiritual durante o Covid, né? Que era orando e pedindo ao Senhor que guardasse as pessoas, orando pela minha saúde, pela minha vida, mas também pelos meus, né? Pelos meus filhos, os meus netos, os meus amigos, pelo meu estado, pelo meu país, pela minha própria vida, para que o Senhor estivesse nos guardando e livrando de todo mal. Ficamos eu e o pastor Ricardo aqui trancados dentro de casa, mas Deus é Deus e continua sendo Deus e sendo bom. E aí, falando das nossas lutas, né, Efésios 6 todo mundo já conhece, mas hoje tem um versículo que me chamou muita atenção durante o meu período aqui em casa, trancadinha, os 7 dias, né, que a gente passa isolado. Orem no Espírito em todas as ocasiões, toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos os separados. Então, que a gente esteja, né, ciente, consciente de que nós precisamos estar orando pelas pessoas, pelas vidas, pelas
pelos trabalhos, agradecendo a Deus. Tive muito tempo, estudei, ensaiei, trabalhei daqui de casa, liberando chave, falando com os clientes, né, pedindo que eles se resguardassem. Eu acredito que se continuar assim rápido a evolução, já já a gente vai passar assim por uma onda de que a gente vai ficar em casa, viu, guardadinho. Então se proteja, use máscara quando você estiver nos locais públicos, vai preservar a sua saúde, tá bom? E hoje também nós não sabemos quem está com Covid e quem não está. Você não sabe, né? Porque os vacinados, eles não passam aqueles sintomas, né, de ter que internar e tudo. E tá mais leve, você não morre mais de Covid, penso eu, né? Que escapei mais uma vez. E aí, as pessoas estão perguntando como é que eu soube. Eu vou contar uma novidade para vocês. Lá na farmácia, não estou fazendo mexer não, na farmácia Pague Menos, agora tem, os exames não estão mais tão caros. Eu fiz por R$40, R$ 39,90. E agora é um combo, porque pode ser influenza e pode ser Covid. Os sintomas são bem parecidos. Então, que você, quando for lá, né, você diz, olha, eu quero fazer o exame para saber se eu estou com Covid. Eu não tenho mais nem nariz, de tanto que eu já fiz aquele exame, né? Toda vida que eu gripo, vá fazer o teste do Covid. E quando tá fora do pico, o preço baixa, mas agora o pico voltou a subir, né? Então, faça o teste, R$40, você tira a dúvida. E quando você vai para o médico, já vai com o teu exame na mãozinha, tá? Vai com o teu exame na mãozinha e descobre aí se tá com Covid, se protege. Use, não estou sem nenhuma máscara aqui dentro da sala, mas use a sua máscara, tá bom? Se proteja e proteja quem você ama. E aí as armas que são poderosas em Deus, eu vou destacar duas hoje, que é a oração e a palavra. A oração ajuda em todas as questões das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que em todo tempo nós estejamos orando. A oração ajuda na tentação, no sofrimento, na angústia, na doença. Se você está confuso, setado, as armas espirituais podem lhe livrar de um caos. É preciso confiar em Deus, é preciso estar disposto a ouvir a voz de Deus. E tem mais. Às vezes a gente está orando e a gente não quer ouvir a resposta que Deus está mandando para nós. E a oração nos ajuda para nós. E a oração nos ajuda. São duas armas que vão lhe defender, que vão lhe dar direção, que vão lhe nortear para derrubar o inimigo. Não é ficar brigando, não, é vencer. Eu estou falando de uma luta que não tem derrota para nós, porque por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. Por isso, ore em todo tempo. Nada é pequeno demais para você não dar importância e não orar e não buscar a Deus, e nada é grande demais que o nosso Deus não possa vencer. Seja qual for o seu problema, o nosso Deus vai vencer. E a oração nos aproxima de Deus. Essa vontade de estar aos pés de Jesus durante esses dias foi até bom, porque durante esses dias eu experimentei algo novo da parte de Deus. Orar despreocupadamente, sem querer correr, porque eu não podia sair mesmo. Então eu tinha que ficar aos pés de Jesus mesmo, conversar com Ele, e foi muito bom. Não vou mentir não, gente, foi muito bom. O pastor Ricardo também estava gripado, ou estava com problemas de Covid, né? Bom dia, Adriano, corretor, que Deus abençoe, que Deus te guarde, né? E aí eu estava com o pastor Ricardo aqui em casa e nós conversamos coisas maravilhosas, estudamos juntos nosso curso de teologia e temos recebido de Deus palavra de consolo, de conforto.
e conversamos muito, foi maravilhoso. E desfrutar dessa presença de Deus enquanto a gente está junto, enquanto a gente está tendo tempo para conversar, é bom demais. Para cima de Moá, você dizer que não é bom estar em oração com o seu Deus, com o seu Pai, conversando, trocando uma ideia com o Senhor, lendo a palavra, tendo esclarecimentos, ampliando o seu conhecimento dentro da palavra de Deus. Multiplique essa palavra de amor, multiplique esses gestos de comunhão, multiplique na presença de Deus, tudo é maravilhoso. Eita Deus! E aí a oração nos ajuda em todas as batalhas, mas Ele espera por nós todos os dias, e a oração nos aproxima desse Deus tão tremendo, tão lindo, tão maravilhoso, né? A Bíblia nos ensina a orar, mas para orar a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, acredite que Deus está ouvindo a sua oração. Porque tem gente que ora, não crê que o Senhor está em todos os lugares. Ele é o único, onipresente, onisciente, onipotente. Ninguém mais faz o que Deus faz. Dizer coisas boas, adore, louve, agradeça. Venci o Covid pela 5ª vez. Usar as suas próprias palavras, sem vãs repetições. Um papo franco, um papo aberto, um papo cheio de convencimento de que Deus está ali. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada por tudo. Senhor, que bom que Tu estás sentadinho aqui no meu sofá, ouvindo a minha conversa. Ontem eu assisti um testemunho tão tremendo de um pastor. Gente, chorei que me acabei, porque Deus continua sendo Deus. Use as suas próprias palavras, confesse os seus pecados, diga: Senhor, estou arrependida, por favor, muda minha história. Como é bom ter esse papo com o Senhor. Confesse os seus pecados, peça perdão, diga a Deus que confia na resposta que Ele vai mandar, porque Ele vai mandar e você vai obedecer, porque você é filha de Deus, porque você é filho de Deus. Dizer obrigada pelas coisas boas da vida e entender que Ele é o provedor, que Ele é o Pai, que Ele é o gerador, que Ele é o Criador, aleluia. Ore e termine dizendo com convicção, em nome de Jesus, que Lucas 21:22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Comece dizendo coisas boas: Senhor, Tu és rei, Tu és meu Pai, Tu és bom, em todo tempo és bom. Deus usando as suas próprias palavras e tem uma comunhão extraordinária. Não use decorações repetitivas, decorebas, né? Use a sua espontaneidade, declare a Deus aquilo que está no seu coração. Peça perdão se for necessário. Viva com o Espírito Santo do seu lado, essa pessoa que nos orienta, que nos capacita, que Ele nos conhece e nos ama como somos, conhece nossas fraquezas e nunca, jamais nos desamparará. Faça seus pedidos a Deus, confia nele. Ele conhece, sabe quem nós somos e nos ama incondicionalmente. E peça ajuda, confesse, peça perdão, peça ajuda a Deus. Peça ajuda, me ajuda a conseguir, Senhor, me ajuda a ir adiante, me segura pelas mãos, me capacita, me guarda durante essa prova, não me deixa cair em tentação, me livra do mal. Confesse e peça perdão, entregue tudo que você tem a Deus, agradeça pelas coisas boas. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia! E termine, não ore só quando você precisa. Isso é muito importante. Lembrei agora, não ore só quando você precisa de resposta, de vitória.
não faça campanhas negociando valores, não faça campanha negociando coisas. Em troca disso, eu vou fazer 7 dias disso, em troca daquilo. Não, oração tem que ter propósito, tem que ter mudança, tem que ter transformação, e não se negocia valores e nem coloca-se Deus numa barganha, porque não funciona, tá bom? Ore o tempo todo. Por que nós devemos orar? Eita Deus, porque é importante, é comunhão, é encontro. Eita, orar é falar com Deus. E a oração do crente é poderosa e eficaz. Não é o choro do crente, é a oração que muda o rumo da vida das pessoas e a nossa própria vida. Quem ora fala diretamente com o Pai e Ele manda a resposta para nós. Se coloque sempre em sintonia com Deus e nós temos resultados diretos de acordo com a nossa oração e a nossa vontade de estar na presença de Deus. Quero terminar contando um testemunho que eu ouvi ontem, que foi muito forte para mim. Chorei. Tem um vídeo aí do Vagnão, eu acho que é esse o nome dele, um barbudo, né? E aí ele passou ontem, meu marido recebeu esse vídeo, nós assistimos juntos e eu chorei que só, viu? Um homem, ele foi orar. Estou terminando o nosso devocional de hoje com essa história, para que você possa orar e ver como Deus responde a nossa oração. Esse homem foi orar e ele fez um desafio com o Senhor. Disse: Senhor, eu não saio de casa se tu não for comigo. Se eu entrar no meu carro, tu vai entrar, tu vai sentar comigo, no banco comigo. Se eu for para canto tal, tu vai comigo, tu vai sentar comigo. Tu vai entrar na minha casa, tu vai sentar aqui nesse sofá. Eu quero ouvir a tua voz. Se tu existe, Senhor, se manifesta a mim, tão real como uma pessoa. E aí esse homem foi convidado para pregar numa outra cidade. Aí ele vai com a esposa no carro, e eles tinham levado uma quantia em dinheiro, e aí ele avista um senhorzinho e uma criancinha caminhando na estrada, e o homem todo de paletó com a Bíblia embaixo do braço, e ele oferece carona para aquele senhor. E eles vão conversando dentro do carro, e o senhor diz que vai pregar. E ele percebe que eles estavam com fome, ele oferece comida, e eles comem. Oi, Filomeninha, um cheiro no coração. E eles comem, né, juntos. Depois ele oferece a criancinha, né, comeram. E aí ele tem uma oportunidade com a criancinha, e ele vê que a criancinha está com aquela moeda, e ele pergunta para que ela quer aquela moeda, porque que ela não tinha comprado doce com aquela moeda de R$1. E aquela criança diz assim para ele: olha, eu não comprei o doce, porque o meu avô me ensinou que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E aí eu vou colocar essa moedinha lá na oferta, porque eu sou grata a Deus por tudo que nós temos. E aí eles voltam para dentro do carro, e na conversa o senhor vai e usa aquele homem de idade para dizer para o dono do carro que ele era muito grato a Deus, porque Deus tinha escolhido a família mais pobre daquela cidade. E aí o senhorzinho ia pregar numa conferência, e ele pergunta: onde é a conferência? Ele disse: não, é numa igreja bem pequenininha. Eu passei 21 dias em consagração para ir pregar nessa igreja bem pequenininha, de 8 pessoas. Mas eu quero agradecer a Deus, porque eu fui escolhido. Eu sou a pessoa mais pobre dessa cidade. A pessoa mais pobre dessa cidade sou eu, e o Senhor me escolheu. Eu sou um privilegiado. E aí aquele homem fica engasgado, né, com aquilo. E aí
ele entende. E quando chega na igreja que ele ia pregar, uma irmã se levanta falando com ele, né? Diz que queria que eu estivesse com você em todo o tempo, e eu estive. Eu entrei no seu carro, eu entrei na sua casa. Hoje você almoçou comigo, através da vida daquela família. Enquanto você me pedia, eu já estava te respondendo, né? Estou já terminando, gente. E aí, ele lembra da oração que ele tinha feito em casa. E ele começa a chorar. E ele disse, tem mais, né? Eu estou com você em todo o tempo. E ele agradece ao Senhor pela resposta. E disse, enquanto você está fazendo a minha obra, eu tenho te acompanhado. Ou seja, Deus estava vendo aquele homem em todo o percurso da sua vida. Estava com ele em todos os momentos. Então eu quero terminar deixando esse testemunho. Creia que a sua oração é ouvida. Creia que o Senhor tem ministrado na sua casa, na sua vida, tem vencido o inimigo, tem te fortalecido, tem te libertado das suas meninices, das suas besteirinhas, sabe? E tem feito sempre algo novo. Creia no Senhor Jesus. Creia que sua oração é ouvida e não desista. Não desista. A oração libera perdão, a oração cura, a oração fortalece, a oração derrota o inimigo, a oração liberta, a oração traz Deus para perto de nós. Fica com Deus durante todo esse dia e ore ao Senhor e agradeça pelo dom da vida. Deus te abençoe. Bom dia. Partiu o trabalho. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Amém. Eita, Deus da glória.